Graça e paz, meus irmãos. Muito boa noite. Nesta noite nós vamos. Graça e paz, irmãos. Muito boa noite. Quero dar início a este momento de transmissão do nosso culto aqui promovido pela Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi. Quero desde já agradecer aqueles irmãos que vão acompanhar conosco, aqueles irmãos que acompanharão posteriormente. Para darmos início a este momento, eu quero ler a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vocês podem acompanhar em suas casas. Eu aqui junto com a minha família, nós vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler dos versos 20 até o verso de número 28. Diz assim. Aliás, perdão, irmãos. 1 Coríntios 15, dos versos 1 até o verso de número 28, que diz assim. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, verso 20, capítulo 15 de 1 Coríntios, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente
exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Verso 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormes. Que bendita esperança, meus irmãos, é que nós temos. Que mensagem de esperança é esta, que alegra o nosso coração, que é a razão da igreja se reunir para adorar o Senhor, que é a razão de estarmos juntos adorando aquele que vive por toda a eternidade. De fato, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou é a nossa esperança, é a razão de estarmos, portanto, juntos como o corpo de Cristo, para, nesta ocasião, adorarmos ao Senhor. Eu quero convidá-los, aqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana, quero convidá-los que, se você tiver o seu inário aí, você abra o seu inário no hino 274, hino 274. Nós vamos louvar ao Senhor com este hino. Depois nós vamos orar ao Senhor. Hino 274, morto e ressurreto. Louvemos ao Senhor com alegria em nossos corações. Diz assim: eis o morto Salvador na sepultura, mas com poder real ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro. Foi tudo em vão, porém, para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. No grande vencedor, eis as primícias dos que santo que também ressurgirão. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu vencendo a morte e seu poder, pode agora todos vidas conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Santíssimo Deus, nesta noite, quero dar graças ao Senhor, porque a morte não pôde detê-lo. A ressurreição do teu Filho dá, ó Deus, ao inferno uma derrota fatal, porque ao ressuscitar, o Senhor venceu para que pudéssemos ser livres da condenação eterna.
Pai, nós somos gratos ao Senhor porque podemos, ó Deus, nos aproximar de Ti, na certeza de que diante do Senhor, Pai, somos justificados. Somos gratos ao Senhor e te adoramos pelo teu poder e pela tua misericórdia. Adoramos o Senhor pelo que tu és, pela tua grandeza, pelo teu amor manifesto de uma forma prática na cruz do Calvário. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor resolveu enviar o teu único filho. E mesmo, ó Deus, diante da dureza do nosso coração, o Senhor, por graça, quebrantou-nos para que pudéssemos crer na tua obra salvífica. Que bendita a esperança, Senhor. Que bendita esperança nós temos e que muitos, ó Deus, ainda não têm essa esperança. Ajuda-nos, ó Deus, a te adorar e a te servir, simplesmente pelo que tu és e pelo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. Seja conosco nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no profeta Isaías, um texto muito conhecido, o profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Eu vou fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia no que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. Que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte. Esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, verso de número 10, Isaías 53, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Verso de número 4 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se nós podemos nos aproximar do Senhor em plena certeza de fé, conforme diz o autor aos Hebreus, se nós podemos ter certeza de salvação, apesar de nós, foi porque Cristo garantiu isso na cruz do Calvário. Isaías vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, nessa noite, eu quero orar confessando nossos pecados, mesmo à distância. Eu peço que você curve a sua fronte e oremos ao Senhor neste momento. Bendito Deus, tua palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob suas pisaduras fomos sarados. Senhor, se nós podemos, ó Deus, ter paz em nosso coração e estar em paz com Deus, contigo, tudo isso foi porque Cristo garantiu na cruz do Calvário. E entendendo que não é pelos nossos méritos, mas sim pelos méritos de Cristo, é que nós nessa noite te pedimos, ó Pai, que perdoe os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, para que nesses dias de distanciamento possamos aquecer o nosso coração com a tua palavra e nos fortalecermos por meio de ti. Sê conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero convidá-los para que cantemos juntos, irmãos, hino de número 260. Hino 260. Hino 260, se você tiver um hinário. Desde já agradeço os irmãos que não são da nossa igreja, mas também estão nos acompanhando nessa noite. Hino 260, Amor que Vence. Louvemos ao Senhor. Amor que por amor desceste, amor que por amor morreste, a quanta dor não padeceste, minha alma veste resgatar, e o meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, amor, oh, quanta dor por me sentias, Perdão, irmãos. De novo, 2. Amor que por amor seguias, amor que sem amor tu venhas, oh, quanto amor por me sentias, eterno Deus, Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que em tudo me perdoas, amor
que até mesmo abençoas um réu de quem tu te afeiçoas, vencido, Salvador, por ti, teu grande amor sente. Amor sublime que perduras, que em tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas. Aceita agora, ó Salvador, o meu humilde amor. Amém. Nós vamos orar neste momento, desde já intercedendo ao Senhor pela mensagem que vamos ouvir. Soberano Deus, nós oramos, nós te louvamos nessa noite. Agora, ó Pai, nós te rogamos em nome de Jesus, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra. Edifica-nos, ó Deus, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos, para que por meio desta transmissão, todos aqueles que estão neste momento acompanhando, ó Deus, sejam edificados pelo Senhor. É o que eu te peço, ó Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, nessa noite eu quero dar continuidade à exposição da manhã, quando nós estávamos falando das palavras de Jesus, das últimas palavras de Jesus na cruz, as 7 palavras da cruz. Nessa noite eu quero falar das 4 últimas palavras. Nós vamos percorrer as Escrituras e, à medida que nós formos lendo, eu vou expondo aos irmãos. Mas das 4 frases de Jesus na cruz, eu quero dar ênfase 2 delas, que é a 5ª e a 7ª palavra. Para darmos início a essa meditação, portanto, abra sua Bíblia primeiramente no Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 15. Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 15. Eu vou ler para os irmãos, eu peço que os irmãos me acompanhem. Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 15. Nós vamos ler apenas o verso 34. Evangelho segundo narrou Marcos, capítulo 15, apenas o verso 34. Verso 34. Aliás, verso 33 e 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona, ou seja, a hora sexta aqui, 9 horas da manhã, até a hora nona, 15 horas da tarde. A hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Evangelho segundo narrou João, o apóstolo, capítulo 19. Evangelho segundo narrou João, capítulo 19. Verso de número 28 até o 30. Diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre,
embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso de número 46. Diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E por último, como nós já lemos o Evangelho de João 19, verso 30, Jesus diz: está consumado. Amém. Meus irmãos, as 4 últimas palavras nós já vimos na parte da manhã, na devocional da manhã, que as 3 primeiras palavras de Jesus foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão fazendo. A segunda palavra de Jesus na cruz foi: eu lhe garanto, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A terceira palavra: aí está o seu filho, aí está a sua mãe. E nessa noite, as 4 últimas palavras. A quarta palavra: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? A quinta: tenho sede. A sexta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a última: está consumado. O que de desafiador essas frases têm para cada um de nós como povo de Deus? Eu gostaria que nós pensássemos um pouco sobre essas frases de Jesus na cruz do Calvário. Essa primeira frase, quando Jesus vai dizer: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou Deus meu, por que me desamparaste? Primeiramente, é uma frase cumprindo o Salmo 22. Contextualmente, naquela época, o Salmo se aplicando a Davi, naquele momento, mas de forma messiânica a Jesus no futuro. E quando nós lemos, meus irmãos, o Isaías 53, nós vamos compreender por que Jesus exclama dessa forma. Por que nós podemos perceber aqui nesse texto esse abandonar ou esse distanciar do Senhor para com o seu filho? Isaías vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo estava sofrendo o que nós deveríamos sofrer. Os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo. E Jesus, portanto, naquele momento, ele sente o abandono do Pai. Ele sente o que significa o peso dos nossos pecados. Meus irmãos, perceba que a Bíblia vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. E Cristo sofreu tudo isso. Cristo sofreu de uma forma dura por mim e por você. Foi por amor a nós que ele sofreu o castigo
para que eu e você pudéssemos ter paz. Os nossos pecados estavam ali. E Cristo, portanto, diz: Pai, por que me abandonastes? O Deus Santo estava, portanto, naquele momento, punindo no seu filho o que era destinado para mim e você. Mas outra realidade preciosa que nós vemos nesse texto, que nós vemos na palavra da cruz, é nessa quinta palavra: tenho sede. Quando Jesus ele pede água, nós vemos de uma forma bem clara o João dizendo que ele faz isso para que se cumprisse as Escrituras. Cumprir o quê? Se você ler na sua Bíblia, você vai acompanhar, por exemplo, o Salmo 68. E lá no Salmo 68, verso de número 21, nós vamos ler o seguinte a respeito deste momento que Jesus está experimentando. O Salmo 68, verso 21, vai dizer assim. Salmo 68, verso 21, vai dizer 69, perdão. Vai dizer: por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 68, verso de número 21. Para que se cumprisse as Escrituras, o que Jesus está declarando aqui, irmãos, é que tudo o que ele estava fazendo era cumprindo a palavra, a vontade de Deus. Ele estava cumprindo a vontade de Deus. Jesus ele caminha em direção ao Gólgota, e na cruz, cada passo de Jesus Cristo fora predito pelos profetas no passado, e Jesus cumpria a palavra de Deus. Então, Jesus estava dizendo ali para que se cumprisse as Escrituras, para o cumprimento da palavra de Deus, para cumprir a vontade do Senhor. Ele, portanto, neste momento, pede água. Mas a outra realidade que esse texto também, esse versículo 28 também nos apresenta a humanidade de Jesus Cristo. Jesus homem, Jesus encarnado, como qualquer um de nós, sente sede. Isso me fez lembrar as palavras do autor aos Hebreus, quando vai dizer que o nosso sumo sacerdote, ele pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele conhece as nossas fraquezas. E por que ele conhece as nossas fraquezas? Porque, assim como nós, ele também foi tentado em todas as coisas, mas diferente de nós, ele não caiu em tentação, ele não pecou. Bendito seja o Senhor por tão grande salvação. E tudo isso ele fez por amor a cada um de nós. Mas também a sexta palavra: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Senhor Jesus, ele se mostra de uma forma, ele se doa de uma forma voluntária, ele se submete integralmente à vontade do Pai, à vontade de Deus. Ele entrega o seu espírito nas mãos do seu Pai. Ele nos mostra o que de fato significa depender completamente do Senhor. Entregar-se a Deus é de fato dizer que eu pertenço ao Senhor, estou pronto para fazer só a sua vontade. Mas aí eu quero me aprofundar um pouco mais nessa última frase, que quando Jesus vai dizer está consumado, ou na língua grega, tetelestai, está consumado. O que significa isso, irmãos? O que de tão precioso, o que de tão magnífico essa frase de Jesus tem
para nós e para a igreja por todas as gerações. Meus irmãos, a construção, essa frase na construção, na gramática grega, ela está no tempo perfeito do indicativo. Aí você pergunta, pastor, o que significa isso? O tempo perfeito do indicativo significa, em outras palavras, está completado. E agora, experimente o resultado daquilo que foi feito no passado. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo que naquele exato momento ele cumpriu, ele fez tudo o que precisava ser feito por nós. Agora, tanto naquele momento, como na nossa geração, como também nas gerações que nos sucederão, estes também experimentarão o resultado da obra redentiva que foi feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário há tantos anos atrás. Está consumado significa que ao completar a obra de redenção, essa obra agora tem a sua ação, está tendo a sua ação contínua. E que os efeitos dessa obra de Jesus Cristo, ela perdurará por toda a eternidade. Está consumado significa que a missão de Jesus de redimir os pecadores foi completada. Que a missão de Jesus Cristo de redimir a mim e você acabou. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Não há mais o que fazer. Agora o que resta-nos é experimentar as consequências da redenção, as consequências da morte de Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, e de uma forma tão bela, tão magnífica, quando eu olho para aquilo que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios, isso alegra o meu coração, porque eu olho na minha condição de miserável pecador e compreendo que, apesar de mim, Deus me resgatou do lamaçal do pecado. Deus, ele me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa luz. Palavra do Senhor em 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 14. O Senhor vai nos dizer o seguinte: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Aleluia. Meus amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado. Cristo pagou na cruz do Calvário a dívida nossa. Cristo na cruz do Calvário destruiu o poder da morte. Cristo na cruz do Calvário, ele morreu, mas ressuscitou para que pudéssemos ter vida eterna. Não tínhamos condição alguma de satisfazer a lei de Deus. Não tínhamos condição alguma de satisfazer a vontade do Pai. Mas Jesus, de uma forma obediente, de uma forma compromissada, sabendo do sofrimento, sabendo daquilo que aconteceria com ele, mesmo assim o Senhor resolveu entregar-se. A Bíblia vai nos dizer, por meio de Isaías, que ele foi moído por nossas transgressões.
Não podemos ver o tamanho da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário e vivermos a nossa vida cristã de qualquer jeito. Não podemos olhar para o amor de Deus e vivermos e servirmos ao Senhor como se a nova vida em Cristo Jesus fosse algo simples, algo que deve ser encarado como algo simplório na nossa vida. Não, aquilo que foi realizado há muitos anos atrás foi realizado para que eu e você pudéssemos ter uma bendita esperança. É isso que faz com que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer no capítulo 1, a partir do verso de número 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível. Nós temos essa bendita esperança. Nós temos essa bendita esperança. Para muitos, naquele período, quando Jesus diz está consumado e ele então entrega o seu espírito, para muitos que estavam ali, parecia uma derrota, mas não foi uma derrota, pelo contrário, a frase de Jesus está consumado foi um grito de vitória. Foi um grito de vitória. Foi uma declaração completa e o estabelecimento pleno, um estabelecimento real do reino de Deus. A morte foi vencida. E agora, libertos do pecado, podemos, por meio de Cristo Jesus, viver uma vida diferente. Eu queria que você, nessa noite, pensasse sobre a sua vida cristã. Como que você tem vivido essa salvação? Queridos, por mais difícil que possamos, por mais difícil que sejam as situações que vivenciamos, Paulo diz que nada se comparará à glória do porvir. A tribulação que eu e você passamos é leve e momentânea. E Paulo vai dizer, se comparado ao peso de glória que teremos na eternidade, é nada. É pouco. Porque o que teremos na eternidade com Cristo suplanta todo e qualquer tipo de sofrimento que eu e você podemos passar. Que eu e você podemos passar. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Hoje é um dia de vitória. Hoje é um dia de alegria. E toda vez que nos reunimos dominicalmente, o que nós estamos falando é declarando a vitória de Cristo e, por extensão, da sua igreja. Em Cristo somos mais do que vitoriosos. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa. A igreja de Cristo, ela é vitoriosa porque Cristo conquistou a vitória já por nós. Por isso, podemos nos alegrar nessa bendita esperança. Nessa bendita esperança. Portanto, que possamos, com o nosso coração contrito na presença do Senhor, que de fato nós venhamos então sermos gratos a Ele pela vida que temos em Cristo Jesus,
pela vida que temos em Cristo Jesus. Que possamos nos alegrar por sabermos que o Senhor é aquele, portanto, que morreu para que eu e você pudéssemos ter vida eterna por meio de Jesus Cristo. De Jesus. Que essa seja a nossa esperança. Que essa seja a nossa alegria. E que possamos desfrutar de tão grande salvação. De tão grande salvação em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Bendita esperança. Isso deve, meus irmãos, nos motivar a não só permanecermos perseverantes, mas também a nos motivar. Eu estava dizendo que olharmos para a obra de Cristo é sermos despertados. Olharmos para a obra de Cristo, portanto, é sermos despertados para vivermos uma viva esperança. O preço foi muito alto. Aquele cântico que nós entoamos na igreja constantemente, que diz: eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um teu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, combatendo o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras por amor. E na força do Espírito Santo, declaramos aqui que pagaremos o preço para sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Que este seja o meu e o seu sentimento. Ele pagou um alto preço para que pudéssemos ser um em Cristo. Ele fez tudo isso por amor a nós. Por amor a nós. Quero encerrar essa mensagem nessa noite, louvando com os irmãos o hino 266, Rude Cruz. E depois eu quero orar, encerrando o nosso culto nessa noite. Hino 266, Rude Cruz, diz assim: Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
Seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque a mensagem da cruz mostra-nos o quão incapaz nós somos, quão miseráveis nós somos, e como andávamos outrora perdidos, envolto em nossos desejos pecaminosos, distantes do Senhor. Mas essa mesma mensagem da cruz mostra-nos o tamanho da compaixão do Senhor por nós e da grandiosidade do teu amor. Pois por amor a cada um de nós, tu enviou o teu único Filho, que veio ao mundo, cumpriu perfeitamente a tua vontade. E no momento, no ápice desse trajeto do seu ministério, entregou-se nas tuas mãos, dizendo: está completo. Tudo foi feito. Diante desta realidade, Pai, nos garantiu a vida eterna. Enquanto estamos neste mundo, olhamos para o futuro com expectativa, pois naquele dia, reunido estaremos com o grande coro celestial e por toda a eternidade adoraremos o teu santo nome. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos neste mundo com essa expectativa, gratos ao Senhor por tão grande salvação.
Obrigado, Pai, por esta noite, pela tua palavra. Obrigado, porque o teu brado na cruz está consumado. Foi um brado de vitória que nos deu salvação. Louvamos o teu santo nome e te rogamos que dê, ó Deus, a minha família, a cada família que está, ó Deus, assistindo essa transmissão e aqueles que irão assistir. Dê uma semana de vitória na tua presença. Dê uma semana na certeza de que, ó Pai, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Obrigado a Deus por este momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, em nome da Primeira Igreja Presbiteriana de Itapevi, nós queremos agradecer cada um dos irmãos que nos acompanharam e desejamos a vocês que nos acompanhem durante a semana nas nossas redes sociais e que permaneçamos servindo ao Senhor, alegres e desejando o momento em que estaremos juntos no templo, adorando ao Senhor, juntamente com nossos irmãos. Ah, como devemos ansiar esse dia em que estaremos reunidos novamente para cultuarmos ao Senhor, celebrarmos o seu santo nome. Deus te abençoe. Durante essa semana, não esqueça de falar com teu irmão, pelo menos 5 pessoas. Ligue, mande uma mensagem, mostre ao teu irmão que você pode contar com ele, que você está orando com ele. Garanto a você que ele ficará muito satisfeito com a sua mensagem e, de uma forma prática, se sentirá parte do corpo de Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.